Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. Esse cargo que você ocupa e também coordenadora da Faculdade de Terceira Idade, porque você não me parece da terceira idade, né, Maristela? Sim, mas assim, eu digo que acho que eu venho de uma família de muitos idosos, bastante longeva, né? Como eu comentei há pouco, são 6 pessoas acima de 80 anos, fora os que estão em 70 anos. Então, eu acho que essa convivência com as pessoas mais idosas me levou a procurar isso, a desenvolver no trabalho a convivência com os idosos, desenvolver pesquisa com essa faixa etária. Uhum. E qual que é a sua formação, Maristela? Eu fiz a educação física, depois eu me especializei exatamente em atividades físicas para grupos especiais e terceira idade. Depois eu fiz uma outra especialização na Unicamp em qualidade de vida, terceira idade e atividade física. Depois eu fiz um mestrado em corporeidade e pedagogia do movimento humano, mas com a especialidade do envelhecimento. Eu fiz parte do mestrado na Unimep, com a especialidade da corporeidade, e cursei em gerontologia na Unicamp. Para complementar, justamente, eu falo, o forte da Unimep era a corporeidade, a questão da pedagogia do desenvolvimento humano, e o forte da Unicamp é a gerontologia. Então, acho que essa complemento entre essas disciplinas foi fundamental para o meu desenvolvimento. E, atualmente, eu frequento uma pós-graduação na Universidade Federal do Rio de Janeiro, justamente em neurociência e longevidade, porque a gente vê que também contempla a questão dos aspectos cognitivos, né? Que a gente engloba um desenvolvimento total do ser humano, aspecto físico, cognitivo, afetivo, social e espiritual. A gente inclusive viu aí na notícia da Gazeta de hoje que aumentou a perspectiva de vida dos piracicabanos de 70 para 75, mas o que a gente vê é muita gente vivendo além dos 75 anos também na nossa cidade, com qualidade de vida, né? Sim, sim. Mesmo os alunos da Faculdade de Terceira Idade, a gente tem alguns próximos a 80 anos. Como eu disse, a minha família já são 6 acima de 80 anos. E como há pouco eu falei sobre o mestrado, eu desenvolvi justamente no bairro de Santana e Santa Olímpia, que é um bairro longevo, muitos acima de 80 anos. Tem uma senhora que acho que tem 102 anos, moradora do bairro de Santana. Então, contempla essa questão da cidade de Piracicaba, que as pessoas estão vivendo mais. Não somente em Piracicaba, a gente diz que é uma questão mundial, as pessoas realmente estão vivendo mais. O que a gente busca é viver mais, não somente em questão de quantidade de anos, mas qual é a qualidade desses anos vividos. É isso que acho que todo mundo busca. Eu quero viver mais, sem dúvida, mas eu quero viver bem. Bom, então a gente vai começar falando sobre a importância da criação da faculdade para a terceira idade. Onde surgiu e por que houve essa necessidade? E a gente fala, eu acho que é importante a gente deixar claro assim, o porquê houve essa necessidade. Exatamente porque em 1973, o professor da Faculdade de Ciências lá da cidade de Toulouse, na França, ele observou que as pessoas estavam envelhecendo e tinham tempo livre. Então, o que essas pessoas estão fazendo com esse tempo livre? Aí ele criou a Universidade da Terceira Idade em 73. Na questão do Brasil, então nós temos na década de 60 a história do SESC, que trabalha há muito tempo com essa faixa etária. Então na década de 60 o SESC trabalhava com grupos de convivência. Na década de 70 criou a Escola Aberta para a Terceira Idade. Aí na década de 80 a Universidade Federal de Santa Catarina, ela criou o Núcleo de Estudo da Terceira Idade. Aí veio desenvolvendo as pesquisas na terceira idade. E na década de 90, a PUC em Campinas, a Unimep aqui em Piracicaba. A PUC continua com a Faculdade da Terceira Idade até hoje, a Unimep não tem mais esse programa, né? E nós temos aqui em Piracicaba a FATEP, Faculdade de Tecnologia de Piracicaba, com a Faculdade de Terceira Idade, e nós temos também o programa da Exalc, que também tem a Universidade Aberta à Terceira Idade. Lembrando que os programas das instituições públicas, como a USP, por exemplo, tem um programa diferenciado das instituições particulares, como, por exemplo, da FATEP.
E o que é a faculdade da terceira idade? Porque a gente está falando faculdade, a gente leva muito a pensar que é formação para o mercado de trabalho, enfim, alguma especialização, mas para que serve a faculdade da terceira idade? É muito interessante essa pergunta e pertinente, porque é a dúvida de todas as pessoas. Então, a faculdade aberta à terceira idade, ela não tem especificamente um poder acadêmico, ela não vai te oferecer um diploma, um certificado. É diferente da graduação. Então, o propósito é justamente as pessoas que vão buscar e atualizar os seus conhecimentos. Ela não exige, também é uma outra pergunta frequente, certificado, diplomas de escolas anteriores. Tá. E ela também é um programa de educação permanente, com caráter multidisciplinar. O permanente é justamente, como diz Paulo Freire, né, uma educação permanente, quando você compreende que o ser humano é um ser inacabado. E se você é inacabado, você está em constante busca. E essa busca faz sentido à vida. Porque no momento que você, de repente, tem esse tempo livre, você se aposenta, você precisa ressignificar a sua vida. E a faculdade da terceira idade, ela vem, dentre outros programas, como a gente está falando especificamente da faculdade da terceira idade, ela vem complementar esse tempo livre e complementar também a busca da ressignificação da vida. Dentro das disciplinas, eu estava dando uma olhada, eu achei muito curiosa essa disciplina que é a estratégia para a vida. O que seria uma disciplina de estratégia para a vida para uma pessoa da terceira idade? Então, são as disciplinas agora do nosso próximo semestre. E estratégias para a vida, a professora psicóloga e palestrante aqui de Piracicaba, bastante conhecida, que é Elaine Curiacos, né? Ela vai trabalhar assim, são aulas temáticas, estratégias para a vida. Então, como resgatar a minha autoestima, como eu exercer a minha cidadania, a questão da sexualidade, que ainda continua um tabu na nossa sociedade. De repente, a gente vê um casal de idosos namorando. Infelizmente, ainda na nossa sociedade, tem o preconceito em relação à faixa etária, tem o preconceito em relação à sexualidade nessa faixa etária. Sim. Então, essas estratégias para a vida, justamente, todas essas aulas temáticas, como um mecanismo para você viver bem e viver com qualidade. Eu acho que, já que você fez a pergunta das estratégias para a vida, então sempre me perguntam também, mas como que você desenvolve as disciplinas para a faculdade da terceira idade? Então, a faculdade da terceira idade a gente desenvolve assim, funciona 2 vezes por semana, terças e quintas-feiras, das 14 às 17 horas. Período da tarde, é um período bom, importante, porque é um período que fica mais tranquilo para eles frequentarem. À noite, muitos dos idosos acabam não saindo de casa, né? Então, no período da tarde, terça e quinta-feira, 2 vezes por semana, das 14 às 17, com intervalo para o café. Aí, como que a gente faz para escolher as disciplinas? Sempre no final de cada semestre, porque essas atividades são semestrais, eu faço uma reunião com o colegiado de alunos e pergunto: quais são as disciplinas que vocês gostariam de desenvolver? Quais são os temas que vocês gostariam de que a gente abordasse? Quais os professores que vocês gostariam que retornassem? Então, diante dessa conversa, eu acabo desenvolvendo a programação para o semestre todo. Por quê? Não adianta eu simplesmente escolher, vai desenvolver esse tema, esse tema, esse tema, se não for interessante para a classe. Sim. Porque a gente fala que é um grupo bastante heterogêneo, que vem de um nível educacional, de nível social, cultural e uma história de vida diferenciada, os interesses também são diferenciados. E a gente precisa contemplar todas essas diferenças. E o interessante é assim, como eu disse, não precisa ter um estudo anterior, então eu tenho alunos de uma classe bastante heterogênea. Alunos sim com a graduação, com a pós-graduação, alunos com o primeiro grau e alunos com o segundo grau. Mas como a gente desenvolve a questão de uma sabedoria que advém com a experiência de vida, acaba que nessa faixa etária a gente contempla experiências bastante semelhantes e necessidades bastante semelhantes. Não iguais, porque cada ser humano tem a sua individualidade, mas bastante semelhantes, que no fim, no conjunto, fica um todo bastante interessante. Sim, e acredito que seja muito desafiador, e principalmente para os professores, né? Quem são esses professores de uma maneira geral, Maristela, e qual é a infraestrutura que a FATEP oferece para esses alunos? Olha, geralmente, de uma forma geral, né? Então, eu procuro contemplar os diversos aspectos do ser humano. Então, nós temos, quando eu digo disciplina, são encontros de 5 a 8
com cada professor. Quando eu digo oficina, são aulas que elas ficam o semestre todo. Então, como oficina que é permanente, é a oficina de música, que atualmente está a professora Andréia conosco, e a oficina de práticas corporais com a professora Priscila, que é uma atividade realmente prática do corpo. E depois a gente vai mesclando com com as disciplinas. Então, nós teremos a psicóloga, que é a Estratégias para a Vida, nós teremos filosofia com o professor, é um tema, filosofia, como trata de questões existenciais, é um tema que eles procuram bastante, eles sempre pedem que todo semestre tenha, então aí é um desafio grande para o professor, porque realmente, se ele deu o semestre passado, o tema desse semestre terá que ser diferente. E o que a gente acha que é muito importante é que o professor traga na teoria algo que eles possam aplicar na prática, porque aí realmente é o que vai fazer a diferença para uma educação para essa faixa etária. Eles têm que saírem como transformadores da realidade existencial. Então, o que eu aprendo em sala de aula, efetivamente eu tenho que trazer para a minha vida, para o meu dia a dia e justamente para a relação com o outro, para a relação com a família e relação com os seus pares. Nós temos algumas imagens, eu gostaria de pedir para o Luciano colocar para a gente vai comentar aqui. O que se observa é que tem um número de mulheres maior que o número de homens. É assim mesmo a sala de aula, Maristela? As mulheres se interessam mais? Como a gente tinha dito, as diferenças, a gente fala de diferenças em questões sociais, educacionais e principalmente a questão da diferença de gêneros. Homem e mulher envelhecem sim de formas diferentes. Aí a gente fala, o que acontece? Bom, a gente vê, primeiro, às vezes, nesse momento, nesse período da vida, nós temos que alguns homens ainda continuam na ativa, continuam trabalhando. A outra questão, a gente sabe que os homens vivem menos do que as mulheres, de 6 a 8 anos. Por que essas diferenças? Porque a mulher realmente ela tem um cuidado maior com a saúde, a gente vê, bom, eu já marquei meu ginecologista, já marquei tal. Homem é muito difícil para você marcar. É a mulher que vai lá e até marca para ele, né? A questão também, a gente diz, da forma de enfrentar a vida. A mulher tem uma forma diferenciada, então a mulher ela acaba buscando coisas diferentes, coisas novas para fazerem parte da sua vida. Ali a gente vê na sala de aula que tem mulheres a partir de que idades? A partir de 50 anos. Para frequentar a faculdade aberta da terceira idade da FATEP é a partir de 50 anos. Acho que já que você entrou nessa questão do critério etário, é necessário a gente falar que quem são, geralmente a pergunta, quem são as pessoas da terceira idade, quem são os idosos, a partir de que idade é considerado idoso? Nos países em desenvolvimento, aqui se destaca o Brasil, a partir de 60 anos. Nos países desenvolvidos, a partir de 65 anos. Aí dizem, mas se é uma faculdade aberta da terceira idade, por que as pessoas de 50 anos, que não são consideradas no critério etário como terceira idade, por que eles frequentam? Justamente a gente viu a necessidade disso. Então era acima de 50 anos. Aí as pessoas ligavam, nossa, mas eu não posso frequentar, eu não gosto de frequentar. Então a gente viu que foi a necessidade da população que abaixou para 50 anos. Há pouco eu falei da PUC de Campinas. A PUC de Campinas ela já abre para as pessoas acima de 45 anos, porque viu que é uma demanda. Sim. E aí a classe está lotada de mulher, mas tem homens que participam também. E a sala é sempre cheia assim? Sempre cheia. Qual o número de alunos? A gente coloca assim, aí tem de 65 a 68. Para que não fique, é uma classe, né? Porque a gente contempla a questão da qualidade. Aí elas estão tendo aula com o professor Ivan, que também é um professor que elas gostam bastante, né? Interage muito bem com a turma, com os alunos. E importante destacar também que é um fator que a gente observa na prática e na experiência. Os homens que frequentam são homens extremamente participativos. Então você percebe que já tem uma diferença no perfil dos alunos, dos homens que frequentam a faculdade da terceira idade. Então eles são mais abertos. Predisposição a essa interação. Exatamente. Né? Gostam mesmo disso. E além das oficinas, das disciplinas, como mencionamos há pouco, nós temos também as atividades extracurriculares, como saraus, que a gente faz todo final de semestre, os passeios turísticos culturais e também as confraternizações. Por isso que eu estava falando da diferença dos homens também que frequentam, né? Então, o sarau, nós fizemos o primeiro há um bom tempo já aliás, deve ser o 6º ano já de sarau.
A primeira proposta, todo mundo, ai, mas Maristela, como que eu vou subir no palco? Vou cantar, declamar poesia, dançar? Então todo mundo estava meio assim, inseguro. Mas, gente, um dos objetivos da Faculdade de Terceira Idade também, além de buscar e reciclar seus conhecimentos, é o resgate das potencialidades. Então, às vezes, a pessoa vai ao palco, puxa, eu não sabia que eu tinha esse dom para contar histórias, eu não sabia que eu tinha esse dom para declamar poesias, para dançar. Agora, como já é o sexto, então as pessoas, assim, você fala do sarau, elas já ficam felizes. Está ficando cada dia mais bonito. E os homens, que era o seu Augusto, o Neves, gente, a hora que eles subiram ao palco, eu falei, puxa vida, eu não sabia que o seu Augusto tinha essa facilidade. O seu Augusto não está mais na nossa faculdade, né? Mas assim, eu não sabia que ele tinha essa tranquilidade para se apresentar ao palco. O seu Neves para cantar, ele foi solo no grupo de música, que a professora de música descobriu essa facilidade, esse talento dele. Então isso é uma possibilidade de você resgatar, porque no dia a dia, quando você é mais nova, você acaba, bom, eu tenho que estudar, porque eu tenho que prestar vestibular, eu tenho que entrar no mercado de trabalho. Aí você entra no mercado de trabalho, você tem a criação dos filhos associado a isso, e a vida vai. Sim. Aí você acaba que eu gostaria de contar poesia, de contar histórias, tocar algum instrumento, de cantar, mas acaba aqui não dando tempo. E essa faixa etária, nesse momento da vida, é uma oportunidade para você resgatar e trazer de dentro do seu coração essa habilidade. Maristela, isso que você falou mesmo, da pessoa às vezes descobrir um talento que tem já na terceira idade. O que você já viu acontecer assim, nesse tempo todo que você já trabalha com esses alunos, vamos chamar assim, de descoberta? Porque acredito que foram momentos mágicos para eles também. Foram. Né? Eu mencionei agora o seu Augusto, porque no primeiro dia de aula ele chegou muito tímido para fazer a matrícula. Aí você percebe que ele foi desabrochando, e um dia ele falou assim, Maristela, eu gostaria de declamar uma história para você. Nós entramos na sala de aula, estávamos eu e ele. E ele começou a declamar, falou assim, seu Augusto, você tem um talento, precisa desenvolver isso. Aí quando a gente criou o sarau, eu falei assim, puxa vida, tá vendo? Esse foi um talento muito interessante. E o seu Augusto foi também muito interessante, porque através da faculdade da terceira idade, despertou para ele sair já com 68, 67 anos, para fazer o cursinho. Porque sabe qual era o sonho dele? Frequentar a Exalc, fazer agronomia. Que bonito. Então ele morava em São Paulo, ele não tinha terminado a faculdade de Química, aí ele entrou para a faculdade, ele veio para Piracicaba, né? Frequentou a faculdade de terceira idade, ele falou assim, nossa Maristela, agora tudo aqui me deu forças para ir atrás do meu sonho. Realmente eu sei que ele está fazendo cursinho até o ano passado, eu preciso ir atrás para saber se realmente ele conseguiu passar, né? Mas o que eu acho que é importante é assim, estar correndo atrás do seu sonho, independente, passei nesse momento ou não passei, mas eu estou trabalhando para isso. A aluna Rosa, nossa, se você vir ela contando história hoje, é magnífico, porque também foi um talento que ela foi desenvolvendo, daí ela resolveu fazer, paralelo à faculdade de terceira idade, um curso de contadora de histórias, tanto que no último que nós fizemos foi no semestre passado. O sarau em homenagem ao centenário de Vinícius de Moraes. E ela declamou o poema A Porta. Ela fez a porta tal, e a hora que ela chegou no palco, realmente, eu dei acho que 2 semanas antes para ela. No dia do sarau, sem nada, e contou a história, né? Declamou esse poema. E a gente fica muito feliz, porque você percebe que as pessoas vão resgatando essas potencialidades que elas têm dentro de si. Eu gostaria de retomar um assunto que você colocou com relação a quem é este idoso hoje no Brasil, porque a gente estava falando aqui de longevidade, mas essas pessoas que muitas vezes o mercado de trabalho, e como a gente falou até em off aqui, existe um discurso de que há sim a aceitação do mercado, a aceitação da própria sociedade com essas pessoas, mas na prática isso não acontece. Né? É bastante difícil, né? Como você disse, a gente estava conversando há pouco, e também há uma questão de diferença de gênero e questão de idade. Então, quando você vê uma pessoa hoje com 40 anos, numa empresa, é difícil ela conseguir retomar o seu emprego, o mercado de trabalho. Com um homem, às vezes,
se torna um pouquinho mais fácil, mesmo porque os homens, eles acabam também se tornando assim, auditores, né, consultores e prosseguem com o seu trabalho. Mas ainda a gente percebe que, especificamente aqui no Brasil, mas eu creio que também ocorra no mundo todo, mas com uma maior ou menor intensidade, mas na nossa realidade, é difícil sim as pessoas resgatarem com 40, imagina, se com 40 a gente pode se considerar na flor da idade, mas mesmo assim, para retomar o seu dentro do mercado de trabalho é uma questão com bastante dificuldade. Uhum. Bom, nós vamos para um rápido intervalo comercial e já eu gostaria de conversar com você sobre como as pessoas, como o brasileiro se prepara para a terceira idade, porque a impressão que a gente tem é que as pessoas são preparadas para viver a juventude e depois acabam tendo que descobrir como é ser um idoso no país. É já após o intervalo, fique com a gente. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. Para combater a dengue, cada um tem que fazer a sua parte. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Elimine os criadouros. O mosquito se reproduz em locais com água parada. Caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Se tiver plantas em casa, elimine ou fure o prato do vaso. Cultive as plantas na terra e não na água. Já os pneus devem ser levados para o ponto de coleta da SEDEMA. Mais informações, ligue 3413-7587. Dengue, na minha casa não. Campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba. Todos juntos para a água não faltar. Dicas básicas. Em caso de elevação significativa no consumo em metros cúbicos sem justificativa, realize testes de vazamento nas instalações do seu imóvel. Feche bem as torneiras e o registro do chuveiro depois de usá-los. Evite lavar o carro com frequência e, quando lavar, utilize dispositivos de fechamento automático nas mangueiras. Ou use um balde. A qualquer irregularidade, comunique ao Serviço Municipal de Água e Esgoto, o SEMAI, pelo telefone 115 ou 0800 772 9611. A estiagem vai começar. Todos juntos para a água não faltar. Para combater a dengue, cada um tem que fazer a sua parte. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Elimine os criadouros. O mosquito se reproduz em locais com água parada. Caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Se tiver plantas em casa, elimine ou fure o prato do vaso. Cultive as plantas na terra e não na água. Já os pneus devem ser levados para o ponto de coleta da SEDEMA. Mais informações, ligue 3413-7587. Dengue, na minha casa não. Campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba. A estiagem vai começar. Todos juntos para a água não faltar. Dicas básicas. Verifique o consumo mensal em metros cúbicos marcados em sua última conta de água. Divida esse número pela quantidade de pessoas que moram na casa e as crianças também. Se o resultado for maior que 6, pode indicar a existência de vazamento ou desperdício. A qualquer irregularidade, comunique ao Serviço Municipal de Água e Esgoto, o SEMAI, pelo telefone 115 ou 0800 772 9611. A estiagem vai começar. Todos juntos para a água não faltar. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. Estamos de volta ao vivo com o programa Opinião Agora e hoje eu estou conversando com a Maristela Negri Marrano, ela que é coordenadora do curso da Faculdade da Terceira Idade da FATEP e também presidente do Conselho Municipal do Idoso aqui em Piracicaba.
Maristela, então nós contamos aqui como que é a rotina dessas alunas e alunos da Faculdade de Terceira Idade da FATEP. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que muda na vida dessas pessoas que passam a frequentar o curso com relação à família, aos seus pares, enfim. Eu acho que o principal exatamente é isso, a mudança que ocorre na vida dessas pessoas. Eu diria na vida particular, individual, mas na vida da relação com a família. Aí eles percebem que aquele momento, nas terças e quintas, eu estou na faculdade, é um momento dedicado a mim. E o que elas sempre dizem, puxa vida, mas se eu estou bem, eu estarei bem com os meus entes queridos, digamos, né, com a minha família. Então a gente percebe que muda também a relação com os filhos e netos. Tem depoimento de várias alunas, não que elas não queiram esse momento com os netos, não, é primordial e é precioso o momento com os netos, mas elas colocam um limite. Então, de repente, às vezes, os filhos acabam deixando os netos na casa dos avós. Aí os avós acabam deixando de viver a vida em função dos netos. Mas aí ela chega e fala assim, não, eles podem ficar na segunda, quarta e sexta, mas terça e quinta-feira é o meu dia dedicado a mim. Porque eles acabam falando, olha, eu criei muito bem meus filhos, tenho esse carinho para os netos, mas agora esse momento é meu. Então, a gente percebe que eles acabam, o que muda, né? É justamente pôr no limite do que eu quero, do que eu desejo para mim. Esse momento é meu. E o momento, um outro momento que não estão na faculdade, é o momento da minha família. Esse limite é de extrema importância. Uma outra coisa que eu percebo, né, que eu comentei há pouco, quando a gente faz os saraus, também as famílias vão assistir a seus pais, a seus avós. E isso eu fico extremamente feliz, porque assim que acaba o espetáculo, né, que os idosos no palco, declamando poesia, cantando, os filhos vêm até mim e dizem, Maristela, eu nunca achei que minha mãe fosse fazer isso, mas a mudança da minha mãe nunca dançou. Está dançando, porque a gente tem um programa de danças também. A minha mãe nunca declamou a poesia, nunca subiu no palco. Gente, a gente fala, parece que é simples subir no palco com uma plateia, mas não é simples. Você também precisa de uma coragem para isso. Então você acaba desenvolvendo essa autoestima, essa necessidade de buscar novas coisas, você acaba buscando e executando isso. Então a relação consigo própria fica diferente, porque eu falo para ela assim, vocês acabaram desenvolvendo essa coragem de enfrentar a vida. Uma coragem diferente. Desenvolveram a noção assim, do seu espaço. Esse é meu espaço, esse é o espaço que eu tenho com os meus amigos, esse é o espaço que eu tenho com os meus familiares. E eu repito, o que elas falam a gente percebe na prática. Se eu estou bem, eu farei os outros que estão à minha volta também felizes. Uma outra coisa também que é importante na questão da saúde, nós temos alguns casos de pessoas que foram com depressão, tomando remédio e indicados pelo médico. Os médicos, alguns, né, conhecem uma parceria conosco, conhecem a faculdade, o programa da Faculdade de Terceira Idade, conhecem os benefícios e indicam um programa. Essas pessoas, elas literalmente deixaram de tomar a medicação. Mas por que a gente fala? Mas por que acontece isso? Porque você deu um significado diferente para a vida, você está buscando novos sonhos, você está conquistando o seu espaço e isso faz bem para a autoestima. Uma pessoa com a autoestima elevada, evidentemente, os hormônios liberados pelo organismo serão do bem-estar. Uma pessoa que fica em casa, fechada, sem amigos, quais os hormônios são liberados? Aí é uma questão fisiológica, de uma explicação fisiológica. São os hormônios que acabam repercutindo no mal-estar, digamos, né? Que traz todas as coisas que é negativa para a vida, para o corpo, e aí o corpo estando debilitado, você vai ter uma relação debilitada com a sociedade, com os amigos. Maristela, na Faculdade da Terceira Idade, vocês já recebem alunos e alunas a partir dos 50 anos. Essas pessoas, a gente ouve muito isso na sociedade, nos corredores, enfim. As pessoas estão preparadas para o envelhecimento, na sua opinião? Elas chegam com essa questão de não estarem preparadas para o envelhecimento? Ou como que isso é tratado dentro da faculdade? Olha, como eu disse também, nós temos perfis e grupos completamente heterogêneos, diferenças, levando em conta a sua educação, seu contexto histórico-cultural. Algumas pessoas a gente percebe que já estão preparadas. Eu acho que vale a pena destacar uma pesquisa da professora Anita Neri, que é da Unicamp. Ela sempre diz assim, que um mecanismo, né, para você envelhecer bem, primeira questão,
a autoaceitação. Então eu digo assim, a Maristela faz hoje o que eu fazia com 20 anos? Não faço. Então isso é uma questão de autoaceitação. O meu corpo é o mesmo? Não é o mesmo. Então a gente fala, ele não é o mesmo, principalmente nas características fisiológicas, nas características físicas, emocional, espiritual e afetiva. Então a gente precisa entender essas mudanças que ocorrem no corpo. Aí eu vejo, tem pessoas que chegam para a faculdade de terceira idade. Eu acho que a maioria delas, pela experiência, né, pela prática que nos mostra, elas já têm esse entendimento e elas lidam bem com a questão da passagem do tempo. Mas tem outras que não. Então eu acho que isso precisa ser bastante trabalhado. Por que eu digo que as pessoas que chegam à faculdade já lidam bem com isso? Mesmo porque faculdade aberta à terceira idade. Houve um caso que uma pessoa ligou para mim, quando estavam abertas as inscrições para a faculdade de terceira idade, mas assim, muito brava. Por quê? Há 50 anos, ela tinha 50 anos, então ela não era classificada com a terceira idade, mas como eu já expliquei, terceira idade vem da nomenclatura desde a França, por isso que a faculdade é para a terceira idade, e ela não queria que chamasse terceira idade. Mas por quê? Ficou visível que aí era um preconceito contra essa faixa etária. Então, ela própria não estava aceitando a passagem do tempo. Aí isso causa o quê? Causa um sofrimento. Certamente. Agora, tenho certeza absoluta, eu acho que nós precisamos nos prepararmos para essa fase da vida. Nós estamos vivendo mais. Então, hoje, quem tem 40 anos, no mínimo mais 30 anos tem de vida. A gente não acabou de verificar na reportagem, os piracicabanos, a expectativa de vida é de 75 anos. Então, você tem mais 30 anos para pensar, né, sobre essa faixa etária. E mesmo no Estatuto do Idoso, ele contempla essa preparação para o envelhecimento. Tanto que é colocado no Estatuto do Idoso, mas infelizmente não é o que acontece na realidade, é preciso incrementar nos currículos do ensino fundamental, do ensino médio e do ensino superior, noções sobre o processo de envelhecimento, para que as pessoas entendam como se dá esse processo de envelhecimento e se preparem também. Sim. O que a gente vê é essa ausência mesmo de um planejamento para a vida toda, que é isso que a gente estava falando. Sim. Até antes de entrar no ar. Esse planejamento para a vida toda é a pessoa entender que ela não vai viver só a juventude e depois. Sim. E não só fazendo previdência privada, que às vezes a pessoa acha que é a questão financeira apenas, mas existe, como você colocou, o estado espiritual, o emocional, isso tudo precisa ser trabalhado. Sim. Como que você vê essa questão das políticas públicas? Assim, aí já é uma pergunta para a presidente do conselho. Olha, como a gente diz, que eu acho que é bacana a gente falar dessa forma. Quem são as pessoas aqui em Piracicaba, no Brasil, na terceira idade? São as pessoas acima de 60 anos. O problema que eu acho é que as pessoas acabam entendendo esse grupo social categorizado acima de 60 anos como os iguais. Tem alguns que falam assim, 60 anos, então qual é a visão? São as pessoas que não fazem mais nada, as pessoas inativas, as pessoas que adoecem. Mas também tem o outro lado, as pessoas que estão ativas, que ainda estão no mercado de trabalho, as pessoas produtivas, acima de 60 anos, também tem esse lado. Mas a gente vê que são duas realidades distintas. Existem sim esses idosos. O exemplo da Faculdade Aberta da Terceira Idade. São idosos autônomos, são idosos ativos e continuam produzindo também. Mas sim, existem também os idosos mais debilitados. Então, o que tem que acontecer nas políticas públicas? Atender todas as demandas. Porque esses idosos continuam ativos, também têm as suas necessidades peculiares. E os idosos que são mais debilitados, a gente sabe que tem nessas instituições de longa permanência, os idosos mais debilitados, tal, também precisa dessa política pública de assistência a eles. E assim, estando dentro do Conselho Municipal do Idoso, a gente tem observado que Piracicaba é uma cidade que tem vários programas para a terceira idade. Então, nós temos os programas desenvolvidos no SESC, os programas desenvolvidos pela Prefeitura, são inúmeros os programas desenvolvidos pela Prefeitura. Nós temos a Faculdade Aberta de Terceira Idade da FATEP, nós temos a Universidade Aberta de Terceira Idade da USP, então são vários programas. O que eu tenho percebido a gente precisaria de uma forma de
divulgar esses programas. Por quê? Falando da questão demográfica, Piracicaba tem 364 mil habitantes. Desses 364 mil habitantes, de 45 mil a 47, de 45 a 47 mil são pessoas acima de 60 anos. Onde estão essas pessoas? Falar que nós atendemos 10 mil pessoas? Não. Acima dessa idade. Então, vamos colocar lá, atendemos 5 mil pessoas? Eu também acho que não chega a tanto. Eu acho que a política pública, primeiro, na questão da saúde, é fundamental, a gente percebe assim, que isso a gente precisa desenvolver. Aí eu diria que não seria somente em Piracicaba, né? Acho que é uma questão do Brasil, a questão da saúde. A questão da educação, a gente vê que acho que precisaria ser mais democratizada a educação nessa faixa etária. A questão das atividades de lazer tem bastante em Piracicaba, mas mesmo assim, como eu disse, não atende a todos. O que a gente precisa fazer? Falando ainda das políticas públicas, aí a gente vê uma questão mais específica discutida dentro do Conselho Municipal do Idoso, porque o Conselho Municipal do Idoso tem os mais jovens e tem os próprios idosos que vivenciam essa situação no dia a dia. Uma das demandas, né, a gente percebe que eles falam a questão da calçada. Aí eu entrei no site da prefeitura, existe uma cartilha magnífica sobre a estrutura, como deve ser, sobre as calçadas. Aí eu pergunto, por que isso não é feito? Porque os proprietários são responsáveis pela conservação da calçada. Aí eu estive até perguntando lá na prefeitura, né, numa reunião com os vereadores, mas se existe essa cartilha, se está dentro do Estatuto do Idoso, por que não cumpre? Os proprietários não deixam bem conservadas suas calçadas? Porque precisa de uma fiscalização. E a gente sabe, ainda o ser humano não está bem educado para fazer por si. Se não tiver uma fiscalização, as coisas não fluem. Então o proprietário ele tem que pagar uma multa. Porque a gente diz, não são só as pessoas que precisam da acessibilidade da terceira idade. Existem os cadeirantes, existem os jovens que de repente podem quebrar a perna, andar de muleta. Então todos precisam dessa acessibilidade que é importante. A questão do transporte público, depoimento dos próprios idosos. Maristela, às vezes eu estou no ponto, a gente dá o sinal, o motorista vê que é idoso, acaba não parando. Deixo claro, há exceções, elas falam que tem motoristas que são extremamente pacientes, extremamente bem educados, então eu acho que a educação do transporte também é importante. Outra coisa, a educação da juventude, depoimento dos próprios idosos, e eu acho que a gente viu na televisão essa semana mesmo, pessoa sentada no ônibus, lá aquele lugar reservado para o idoso. Então os jovens estão com aquele fone no ouvido, fecham os olhos como se estivesse dormindo, abaixa a cabeça. É o lugar para o idoso, mas o jovem não levanta e dá esse lugar. Então essa questão de educação para o envelhecimento é fundamental. Eu acho que a gente precisa divulgar mais essas questões, sabe? Na mídia, de todas as formas, para educar a população como um todo para esse envelhecimento bem sucedido. Aí as pessoas perguntam, né? Eu tenho 3 adolescentes, os filhos. Como eu disse, minha família tem vários idosos. A mãe trabalha com os idosos já há praticamente 10 anos. Aí eu vejo que a relação deles com os idosos é um pouco diferenciada, mas isso eles veem o exemplo. Então o exemplo também faz diferença. As famílias, na sua opinião, estão despreparadas para ter um idoso dentro de casa? Isso também faz uma diferença. Porque isso faz uma diferença e o que a gente observa é uma indiferença com relação ao idoso, né? Eu acho que a preparação familiar é fundamental. Como eu disse há pouco, aí eu vou falar de uma questão que eu estudei, pesquisei e vivencio. A minha dissertação de mestrado foi com os idosos de Santana e Santa Olímpia, que é aquele bairro rural que são descendentes de imigrantes italianos. A comunidade atende bem aos seus idosos, tanto que a gente viu o perfil de longevidade e de bem-estar. A pergunta geradora era, o que você entende por envelhecimento e o que é envelhecer em uma comunidade tirolo-trentina? O que eles disseram? Primeiro, o entendimento da família, da que a pessoa envelhece, mas fundamental, o valor histórico-cultural que ele transmite para os mais jovens. A cultura, especificamente de Santana e Santa Olímpia, é transmitida de pais para filhos. E se a gente relembrar a semana passada da visitação do Papa, o que ele disse? Jovens,
ouço a sabedoria dos mais velhos, que ele falou das extremidades dos jovens e dos idosos. Então, ele deu especial atenção aos jovens, especial atenção aos idosos. Então, jovens, ouçam a sabedoria, a transmissão cultural que os idosos transmitem a vocês. Isso faz uma diferença. Então, nessa comunidade que eu estou comentando, a comunidade toda entende isso como importante. Então, eles consideram os idosos uma pessoa que vai lhe transmitir um conhecimento. Uma outra coisa que é importante, eu acho que eu estou trazendo esse exemplo porque ele traz um exemplo para como deve ser o entendimento da família para cuidar do idoso. Geralmente os pais têm a casa em volta, os filhos constroem a sua casa. Então um do idoso, ele disse para mim: Maristela, sabe o que nos deixa feliz? Que a gente sabe que não seremos abandonados, nem pelos filhos e nem pela comunidade. Então isso é importante, a segurança de que você será bem cuidado nessa fase da vida é de extrema importância. Uma outra questão também que foi extremamente importante, a fé, independente da religião, mas é uma fé. Então eles têm a consciência da finitude, ou seja, eles têm a consciência de que a vida acaba no momento, pelo menos a vida física, né, o corpo físico, ela acaba, mas a fé de que algo melhor virá, isso tranquiliza também. Aí você estava falando da preparação da família, sem dúvida, precisa sim a preparação da família. Eu vejo uma experiência própria, minha mãe sempre foi uma pessoa extremamente ativa, ela ficou viúva muito cedo, então assim, cuidou sozinha dos 4 filhos, todos os pagamentos de casa ela que fazia e tal. Semana que vem ela fará 82 anos. Então, outro dia ela foi ao banco comigo e falou: nossa, mas eu estou estranhando, eu sempre fiz sozinha, eu sempre digitei minha senha, agora eu não estou conseguindo. 82 anos, tem pessoas com 82 anos que ainda conseguem digitar a sua senha, mas tem pessoas que não, embora, repetindo, minha mãe esteja completamente lúcida, está tendo esse tipo de dificuldade. Agora, se eu não compreendo que essa dificuldade está inerente à vida dela e não auxilia, não tem essa paciência, eu vou acabar, assim, deixar de dar uma qualidade de vida bacana para ela. Então, eu acho que o entendimento da família, o acolhimento da família, eu diria assim, os filhos, os netos, têm sim que preparar para o envelhecimento dos pais, dos avós e o envelhecimento de si próprio, porque a vida muda. A vida muda, a experiência muda, as necessidades são outras. A necessidade que a Maristela tem hoje é diferente, a necessidade que a Maristela terá com 60 anos é diferente, a necessidade que ela terá com 80 anos é diferente. A família precisa estar preparada para isso. Você falou da questão... Como que você observa essa questão do preconceito que a gente falava também aqui e que a gente observa que existe, seja no ponto de ônibus, seja com relação aos relacionamentos amorosos na terceira idade, a sociedade ao mesmo tempo, que é uma sociedade considerada moderna, se coloca nessa condição de fazer julgamentos, né? Como que o grupo que você trabalha vê isso e qual que a sua posição com relação a isso como estudiosa do assunto? Ainda, infelizmente, na nossa cidade, eu digo, na nossa sociedade como um todo, tem muito preconceito ainda em relação a essa faixa etária, porque o que a gente observa? A gente sempre faz excursões com um grupo da terceira idade. Então, às vezes a gente percebe, você chega no restaurante com um grupo de 40 idosos, que vai de ônibus, aí você percebe que algumas pessoas olham meio assim, nossa, mas quanta gente, né, tal. Então você percebe que é um olhar um pouco diferente, porque são as pessoas de 60 anos, mas o que eles estão fazendo no nosso espaço? Não compreendeu que esse espaço é de todas as gerações, de todas as idades. Ainda realmente existe esse preconceito. Voltando aqui, num dos objetivos das faculdades e universidades abertas à terceira idade é justamente diminuir esse preconceito. Diminuir esse preconceito da própria pessoa, porque às vezes a própria pessoa dessa faixa etária também alimenta esse preconceito, e o preconceito que existe de todas as outras faixas etárias. Como a faculdade ela pode contribuir com isso? Primeiro, ela está ocupando um espaço acadêmico de várias gerações. Então, onde funciona a FATEP, que é no prédio da Cidade Alta, lá no ângulo. Tem crianças, tem adolescentes, tem os alunos da faculdade, da graduação, e tem os alunos da faculdade da terceira idade. Então, é um ambiente onde tem todas as faixas etárias, que é comum. E a gente diz que, vários pesquisadores dizem, hoje, numa mesma casa, estão vivendo várias gerações. Sim. Eu não conheci meu bisavô. Então, hoje é mais fácil as gerações menores conhecerem seus bisavós. Então, tem um local que pode morar o bisavô, a avó, o pai e os filhos. E essa convivência, ela tem que ser pacífica, né? E diminuir esse preconceito.
É uma outra coisa que a gente também observa, como eu disse, do preconceito da própria idade, né? Reforçando aquele caso, que a pessoa tinha 50 anos e falou assim, não, mas eu não quero que chame faculdade da terceira idade. Gente, ela não está aceitando isso. Quando você não aceita, você acaba reforçando esse preconceito que há. Aí dizem também uma questão de preconceito. Mas terceira idade, idoso, velho, melhor idade, felicidade, é tudo a mesma coisa? Sim. São nomenclaturas diferenciadas para nomear as pessoas que estão acima de 60 anos. Por que surgiram esses diversos nomes? Justamente porque falaram de velho. Mas velho é aquela pessoa que está encostada, que não faz mais nada, então teve que surgir idoso. Aí as pessoas também têm preconceito com esse nome, idoso. Aí surgiu a felicidade, a terceira idade. Mesmo assim, alguns têm um certo preconceito com a terceira idade. Aí eles colocam a felicidade, a melhor idade. Mas mesmo assim, os próprios... Mas espera aí, para mim, a terceira idade não é a melhor idade. E voltando naquela pesquisadora Anita Neri, ela diz assim, gente, melhor idade pode ser em qualquer faixa etária. Para a Maristela pode ter sido quando criança, para a Alessandra pode ter sido quando adolescente, e para uma outra pessoa pode ser realmente na melhor idade. Agora, o que eu diria a melhor idade? A melhor idade, para mim, é o momento presente, é o momento que você está vivendo agora, essa é a melhor idade. Porque se você ficar presa ao passado, ou presa ao futuro, você não vive o presente. O que realmente existe nesse momento é o presente. Se você viver bem esse presente, para mim, é a melhor idade. Aproveitando que está disponível ali, né? Sim. Maristela, a gente comentou aqui sobre esse planejamento para a vida toda. O que seria o seu recado para os jovens que assistem a gente e que estão tomando consciência, talvez, desse aspecto neste momento? Parar para pensar hoje e falar, nossa, mas e aí? Hoje eu estou indo e vindo como quero, com a agilidade que eu quero, tenho o emprego que eu quero, enfim, estou no caminho de conseguir isso. Mas e depois disso? O que essa pessoa precisa observar e como que é esse planejamento para a vida toda? Olha, acho que você pergunta uma coisa assim que eu estou vivenciando muito no momento. Vivenciando assim, com a faculdade de terceira idade, vivenciando com a família e vivenciando com os meus filhos adolescentes. Falar para os adolescentes agora que você já vai envelhecer e tal, isso eles sabem, mas não é uma realidade que eles querem entender, porque não é o momento deles. Mas é preciso que eles entendam as transformações que ocorrem no decorrer do tempo, mas umas transformações que ocorrem não no corpo deles, porque não é essa fase que eles estão vivendo. Pelo contrário, eu vejo lá, repetindo, dos adolescentes, aquela questão de desenvolver músculos e tal, porque vai se tornar atrativo para o sexo oposto. Agora, o que eu percebo é assim, o meu filho... O Gabriel, ele foi caminhar com a minha mãe, acompanhou até a padaria, daí chegou em casa e falou assim, nossa mãe, mas eu tenho que ter muita paciência para andar com a vovó, porque ela anda mais lentamente. Então eu falei, isso é importante, Gabriel. Então assim, embora eles não estão vivenciando, porque eles estão numa outra fase da vida, mas eles estão vivenciando a experiência com a avó. Então ele percebeu que o caminhar é completamente diferente. Você tem que ter mais paciência. Então, isso ele tem que desenvolver com o outro, mas eu acho que fica mais próximo, por isso eu falo a importância do exemplo familiar, está mais próximo com a família. E principalmente os adolescentes e as crianças, é a proximidade com a família. Não adianta você querer desenvolver nesse momento com uma outra pessoa que ele não conhece. Então, ele não vai estabelecer essa relação. Agora, para que ele estabeleça com a outra pessoa que não conhece, ele tem que estabelecer primeiro com as pessoas próximas. Sentir... Principalmente os adolescentes, para fazer sentido, tem que estar na prática, no dia a dia deles, eles têm que experienciar essa questão. Aí você disse, o que eu traria como, né, de repente, assim, como uma orientação. Eu acho que, primeiro, a gente dá esse exemplo do cuidado com a passagem do tempo, com os idosos, que mudam as características corporais, mudam as necessidades, muda a velocidade de processamento cognitivo, muda a velocidade da física também, aí, como eu dei o exemplo do caminhar. Então, essa relação a gente precisa desenvolver uma paciência para lidar com esse outro. A minha filha desenvolveu um projeto de voluntariado, ela foi no Lar Betel. O Lar Betel é uma instituição muito bacana aqui em Piracicaba, que atende vários idosos, mas que nós temos uma realidade de idosos um pouco mais debilitados. Aí essa minha filha foi para casa e falou assim, ela ficou com qual visão? Dos idosos mais debilitados. Nossa mãe,
Mas eu fiquei com dó, porque alguns falam que estão esperando a visita, a família não aparece e tal. Eu falei, bom, então o que eu vou fazer? Eu levei a minha filha lá na faculdade de terceira idade para conhecer um grupo diferenciado de idosos, levei esses idosos, meus alunos da faculdade de terceira idade, para fazer um bingo lá no Lar Betel. Então foi uma interação entre os idosos com uma realidade um pouco diferenciada, que são um pouco mais debilitados, os idosos mais ativos da faculdade da terceira idade e as crianças da pastoral do colégio onde ela estuda, para fazer o bingo. Aí a Ana Clara falou assim, nossa mãe, mas foi muito interessante, porque daí ela percebeu as realidades distintas que existem, e isso é importante. Aí eu falo, eu passei para ela visões diferenciadas que ela vai ter que conviver no futuro também. Sim. Agora, o que eu tenho que fazer para ser um idoso ativo no futuro, que é isso que a gente busca? Uma alimentação, a gente sabe, adequada, atividade física, atividades cognitivas, a gente fala, o Ivan Esquerdo, ele fala muito da importância da leitura. Então é importante sim desenvolver o hábito da leitura desde criança, adolescente, para você ter um envelhecimento mais bem-sucedidos, né? Para justamente evitar que todo mundo tem medo do mal de Alzheimer. Agora, falando, eu vou ter essa certeza, se eu desenvolver atividades físicas, me alimentar bem, atividades cognitivas, eu não vou ter essa doença? Não, isso ninguém pode confirmar. Provavelmente você terá uma qualidade de vida melhor. Aí dizem assim, nossa, mas eu tenho meu tio que fumou a vida inteira e morreu com 80 anos. Ué, quem sabe? Se ele não tivesse fumado, talvez ele tivesse vivido até 90 anos. Pois é, não existe essa... Então, às vezes a gente fala, mas não sei quem sempre fumou, sempre bebeu, viveu tal. Ué, mas talvez se realmente ele não tivesse vivido mais, né? Então, a gente procura uma qualidade de vida muito boa para envelhecer bem. Envelhecer com qualidade de vida. Sim, sim. Maricela, nosso programa está chegando ao final e eu gostaria então que você deixasse um recadinho aí para os nossos telespectadores que são idosos, que estão na melhor idade, enfim, na felicidade, como cada um se sentir melhor em chamar. E também gostaria que você deixasse os contatos da FATEP para quem quiser ter mais informações e fazer parte desse grupo aí que a gente viu, tá animado, enfim, pelas histórias que você contou aqui. Traz muito mais razão aí para entender que a vida ainda tem muito para ser vivida, né? Sim, bastante. Eu convido a todos, né, que nos estão nos assistindo para fazer parte desse grupo da Faculdade Aberta Terceira Idade. A gente percebe que lá é um grupo que tem várias experiências em comum, então tem essas trocas de experiências e realmente resgata a autoestima, exercício da sua cidadania, adquire novos conhecimentos e principalmente o que eles próprios dizem, né? Você interage, você tem uma interação social maior, você desenvolve novas amizades, estudam juntos, passeiam juntos e se divertem juntos. E tudo isso faz bem para o envelhecer saudável. Quem quiser outras informações a respeito da Faculdade Aberta Terceira Idade, é só acessar o site www.fateppiracicaba.edu.br ou ligar 3432-9957. Repetindo, 3432-9957. Informando que nós estamos com as matrículas abertas para a Faculdade Aberta Terceira Idade. As aulas acontecem todas as terças e quintas-feiras, das 14 às 17 horas, com intervalo de meia hora justamente para essa interação. E também uma coisa que todo mundo pergunta, nós temos uma mensalidade no valor de R$115. Tá ótimo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, foi muito bacana o nosso bate-papo. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada, Alessandra, e muito obrigada a quem nos assistiu. Bom, o programa Opinião Agora vai ficando por aqui. Para você uma excelente tarde, a gente se encontra amanhã. Tchau! Opinião Agora. Apoio Cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos.